Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, lembrando, hoje é dia de Grêmio, Grêmio no Campeonato Brasileiro, a terceira rodada e logo de cara com o Flamengo. Eu queria poder enfrentar o Flamengo mais pra frente, para que o Grêmio pudesse estabelecer um pouco mais nessa arrancada. Não é arrancada da temporada, né? Porque teve o Campeonato Gaúcho, mas é da temporada quente, da temporada onde tu encontra adversários muito mais difíceis. Mas é o que tem pra janta, como dizia minha avó. 5h30 da tarde, hoje o Grêmio joga na Arena contra o Flamengo. 3h30 da tarde eu tô abrindo mais uma jornada do Bagé. Conto com a tua audiência aí no outro lado da tela, já espalha aí nos grupos de WhatsApp. E a gente vai falar aqui da projeção, o time que mais treinou, o jogador que mais treinou, sendo uma novidade desse provável time do Quinteiros. A gente tem que olhar o outro lado também. Eu tava vendo o provável Flamengo, minha Nossa Senhora. Projeção de público que ainda tá baixa. Vamos falar sobre tudo isso que tem. Será que vai com um ou com dois pontas o time do Quinteiros para o jogo das 5h30 da tarde? Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Já que é dia de Grêmio, deixa eu te falar da linha da Go Case, linha oficial licenciada do Grêmio, né? Eu tenho mostrado insistentemente para vocês. Esse é o modelo Urban da garrafinha, cara, para levar para academia, tem a cordinha, para te andar no carro, para te andar no ônibus, para andar com aquela água sempre para estar te hidratando. E ela vem, obviamente, personalizada. Essa é uma linha oficial licenciada da Go Case com o Grêmio. Ó, essa é a Fresh, né? Que aí já é uma garrafa maior, também personalizada. Tu pode pedir junto base de silicone que facilita para fixação da tua garrafa sem ela cair de lugar nenhum. Tem os cases aqui que eu utilizo no meu telefone celular. Tu pode também, ó, deixar eles personalizados de acordo com aquilo que tu quer e os motivos do Grêmio. Vai aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link. E usa o cupom GOBAGÉ que tu tem descontos preciosos na GoCase, na linha oficial do Grêmio. Linha licenciada, né, pelo Grêmio e com a GoCase. Bom, eu tava falando para vocês do Flamengo, eu tava olhando agora o provável time do Flamengo, né, até porque a imprensa do Rio de Janeiro tá dizendo que o Felipe Luiz, acho que só uma vez ele conseguiu repetir o time. Mas o provável time do Flamengo, ele tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Se não jogar o Alexandro, que é uma dúvida, pode jogar o Ayrton Lucas, que foi inclusive jogador que foi desejo do Grêmio recentemente. Aí o meio de campo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Gerson. E aí ele pode jogar com Bruno Henrique e Plata, ou no lugar do Plata, o Juninho. Seria o Bruno Henrique lá pela direita, o Plata pela esquerda. E não vamos esquecer o seguinte, né? Por exemplo, já voltou o Pedro. Então, ainda no banco de reservas, tem opções como Pedro, como Everton Cebolinha. Cara, é um timaço do Flamengo. Por que eu comecei falando sobre o Flamengo? Porque o Gustavo Quinteiros, durante a semana, ele teve uma preocupação de treinamentos em que ele fica meio que... Ele não tem dúvida, tá? Mas pelas informações que chegam pra gente, claramente ele ficou numa dúvida de ter cautela, mas não abrir mão de atacar, pelo fator casa. Claro, ele perdeu o Christian Oliveira, que é o ponta pelo lado direito. Bom, ele pode daqui a pouco simplesmente colocar o Pavão, tomara que isso não aconteça, né? Porque tá todo mundo apavorado com essa possibilidade. Será que ele... E aí eu quero isso mais debater com vocês aqui, tá? Será que ele seria tão ousado de começar com o Alisson, o menino Alisson, que entrou no segundo tempo, no jogo agora contra o Clube Atlético Grau? Menos que o Pavão ele não faria. Ele é um jogador pouco conhecido pelo Flamengo. Porque os laterais do Flamengo, sejam o Alexandre pela esquerda ou o Ayrton Lucas e o Wesley pela direita, eles são laterais que vão atacar. E eu imagino que em algum momento o Quinteiros queira explorar as costas dos laterais do Flamengo. Por outro lado, esse time do Flamengo, pela qualidade que tem, caindo lá pelo lado direito o Wesley e o Bruno Henrique, caindo pelo lado esquerdo o Alexandre ou o Ayrton Lucas e o Plata, enfim... Esse é um time que também vai nos trazer uma preocupação defensiva. E por isso que nos treinamentos, em alguns momentos, o Quinteiros utilizou o Igor Serrote. O Igor Serrote ele tem uma capacidade maior de marcação. Mas o Igor Serrote ele ainda está naquela transição do menino que está chegando no profissional. Às vezes ele comete faltas de uma maneira exagerada, parece um torcedor dentro de campo. Será que o Quinteiros arriscaria justamente num jogo tão cascudo contra o Flamengo? Outra,
O Dodi é o dos novatos, digamos assim, daqueles que não são titulares, é o que mais treinou durante a semana no time considerado titular. O porquê do Dodi e não do Camilo, aí só o Quinteiros pode revelar essa situação. A gente não sabe nem se o Dodi vai ser titular, mas o Dodi trabalhou bastante nessa função. Só que se tu põe o Dodi como primeiro, e o Vila Sante até deixou isso muito claro na última entrevista, ele se sente mais à vontade jogando como um primeiro homem, se tu põe o Dodi não é segundo, o Dodi é um primeiro. Eu tô tentando quebrar a cabeça, e imagino que vocês do outro lado também, porque a gente tem algumas informações, e muitas vezes elas até conflitam umas com as outras. Porque por que ele quer o Dodi e não quer o Camilo, se o Camilo vinha jogando e vinha jogando bem? Bom, não vamos esquecer que ainda na época do Renato, ano passado, teve um Grenal que o Renato surpreendeu e começou com o Dodi, quando ninguém especulava isso. O Dodi é o marcador obediente. O Dodi é aquele cara que tu diz, fica parado aqui, e ele fica parado ali. Pode ser essa uma vantagem do Dodi, mas convenhamos também que, pelo menos na minha opinião, falta futebol. Nos pontas, será que ele... Porque o Cristaldo vai jogar, tá? O Vila Sante, o Cristaldo e mais um volante estão confirmados. Bom, o Edenilson pode jogar nessa vaga que abriu do Kiko Oliveira, não sendo um ponta lá pelo lado direito, mas sendo um meia pelo lado direito, marcando quando não tem a bola e tentando avançar para ajudar na criação quando tiver essa bola, porque o meio de campo do Flamengo, a gente falou ali do Pulgar, a gente falou do De La Cruz, que são jogadores que marcam e jogam, a gente falou do Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, e do Gerson, que para mim é o melhor jogador jogando em território brasileiro. Então olha o que é o meio de campo do Flamengo, como é que tu combate esse meio de campo? Tentando congestionar também o meio de campo. Então daqui a pouco, ele não vai substituir um ponta, já que saiu o Kiko Oliveira, permanece com o Amuso, daqui a pouco não sei nem se joga o Amuso, se ele joga só com ponta, ele pode começar com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta pode coibir ou tentar coibir o avanço do lateral Wesley, lateral direito lá do Flamengo, que vai bater ali pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio. O Amuso não marca, daqui a pouco tu põe o Aravena, pode ter essa surpresa também. Começar o Aravena começando com um ponta. Ou será que ele começa com 2 pontas? Fazendo o básico, que é botar o Pavão, que ninguém quer que ele faça, mas ninguém sabe o que acontece na cabeça do Quinteiros. Cara, esse é um grande complicador. Para jogar contra esse Flamengo, nós teríamos que ter pelo menos uma ideia de time. E nós não temos. Por exemplo, zaga. Quem me garante que vai jogar o Gemerson? Eu tô até apostando que começa o Rodrigo ali. Eu acho que ele não vai botar o... Mas é achismo, tá? Que ele não vai botar o garoto, o Igor Serrote. Então ele vai jogar com o Volpe, com o João Pedro. Acho que o Eli vai por imposição física para bater de frente com esse ataque que vai chegar muitas vezes no gol do Grêmio. Isso é inevitável. Aí joga o Rodrigo Eli, o Wagner Leonardo e o Lucas Esteves. Aí digamos que um Dodi, Vila Sante e um Cristaldo, considerando que ele vai jogar com 2 meias. O substituto do Kiko Oliveira, pode ser o Pavão, pode ser o próprio Aravena, o Amuso na esquerda e lá na frente o Bright White. Mas tem muito... Olha quantos setores a gente falou que pode mudar. Pode mudar a lateral direita, pode mudar o sistema de zaga, pode mudar a primeira linha de volantes, pode mudar um dos ponteiros. É muita mudança num time que ainda precisa de consistência e que a gente tem pela frente ninguém menos do que o Flamengo. 13h30 da tarde eu conto contigo para abrir mais uma jornada do Bagé, sorteio de camisa. Hoje tem mais um repórter, Lucas Fontes, a equipe tá gigante, tem 7 profissionais de microfone lá na arena. 5h30 a bola rola, 13h30 a gente abre mais uma jornada do Bagé e eu conto com a tua audiência no outro lado da tela. Até daqui a pouco.